Olá, turma da enfermagem. Estamos de volta e vamos a um novo conteúdo. Hoje vamos falar sobre transtorno de personalidade. Nós vamos falar sobre algumas personalidades e não vamos conseguir falar tudo hoje, tudo aquilo que apresenta dentro da área forense, que são as principais, mas vamos dar continuidade em outro conteúdo também, tá? Então, hoje eu vou apresentar para vocês algumas personalidades aqui, né, que na verdade são transtornos, que são aquelas que nos trazem os nossos pacientes, certo? Porque são realmente problemas. Então, vamos ao nosso conteúdo, ok? Vamos lá, então. Bom, transtorno de personalidade se refere a perturbações de personalidade, formando uma classe de transtorno mental que se caracteriza por padrões interpessoais tão desviantes da norma que o seu desempenho, tanto na área profissional como na sua vida privada, fica muito comprometido. Então, esses transtornos nós vamos encontrar muitas vezes em volta de nós, sim, ou em outros lugares comprometidos, certo? Então, vamos lá, a diferença entre doença e transtorno. Na medicina, na psicologia, enfermagem, odontologia, entre outras, é uma alteração de funções, a doença, aliás, né, é uma alteração de funções do organismo, associada a alguns sintomas, alguns não, há sintomas específicos. Então, eu coloquei aqui como exemplo para vocês pneumonia, dengue, fibrose cística, hepatite C, são aquelas que podem ser causadas por fatores externos. Também as infecções, ou seja, o vírus, malformações ou disfunção interna. Já no transtorno mental, descrevemos qualquer anormalidade, sofrimento, comprometimento, tanto da área psicológica, né, como na área mental. Seria um exemplo aqui, né, colocar transtorno de humor, ansiedade, o alimentar, o impulso, né? Então, existem vários outros aí. Nós vamos entrar agora, então, no borderline. O que seria, então, o borderline? Como que ele é, né? É um transtorno de conduta muito impulsivo e autodestrutivo. Por exemplo, os gastos exagerados, sexo, abuso de drogas, direção perigosa, distúrbios alimentares, entre outros. Há também um distúrbio na compreensão das regras morais e hábitos culturais. Isso quer dizer que não segue as regras. Pode haver casos mais graves, comportamentos, vamos dizer, delinquentes, bizarros, né? Ocorre ainda com comportamentos suicidas e de automutilação. Então, muitas pessoas que têm esse transtorno da borderline, muitas vezes eles se tornam realmente suicidas, né? E se automutilam. A automutilação, ela é bem visível nesse transtorno, tá? E tem muita gente assim. Muitas vezes chega a isso, mas não chega a alterar ao crime. E outros, sim, quando entram no comportamento delinquente, né? Ele apresenta também uma instabilidade marcante, sentimentos crônicos de vazio, de estar só. Gente, vocês não imaginam o borderline
é dessa forma. Esse sentimento de vazio, de estar só, para ele, isso é muito significativo. A raiva intensa e inapropriação e dificuldade de controlar essa raiva. Ele não consegue. Quando vem essa raiva, para ele controlar é complicado, porque além da raiva vem a ira, em seguida. Apresentam também depressão, ansiedade, sendo relacionada à culpa, desculpe, mas o sentimento de profunda solidão e rejeição é imenso. Tá? Vejam bem tudo isso, hein? O quanto uma pessoa com borderline sofre por ter tudo isso. Apresenta humor, flutuações, abruptas no humor, melancolia profunda, que vão até uma melancolia profunda a uma grande expansão. E ficam facilmente irados, como eu já falei, não suportam frustração de jeito nenhum e tendem a dissociar. Essas flutuações acompanham o afeto e o pensamento de tudo aquilo que vem dentro dele. A sua inteligência, na verdade, não é comprometida. Consegue discutir os mais variados assuntos com a maior facilidade, mas apresenta uma certa dificuldade em apreender a forma precisa a realidade. Então, ele não tem o pé no chão. Muitos problemas referentes à sua identidade, comportamentos autodestrutivos, tentativa de conquistar uma identidade, ainda que provisória. Tenta, mas é difícil, como a do drogado ou da promíscua. Vamos lá, então. Em alguns casos mais graves, apresentam sintomas psicóticos, sendo essas as características. Geralmente é relacionado à situação de estresse. Quando ele está num estresse, daquele estresse que ele tem normalmente absurdo, tudo isso acontece. E são rapidamente reversíveis e transitórios. Tendem a não ser sistematizados. Observem bem. São egodistônicos. E o que é isso? Desejo sexual diferenciado devido ao transtorno psicológico. Quando vocês ouvem, veem por aí esses tipos de desejo sexual diferenciado, que vai ao extremo daquilo que se chama de normal, você já vai saber que é egodistônico e que tem a ver com esse transtorno borderline. Então, o borderline, nós vamos apresentar nele aqui apenas alguns exemplos, tá? Vejam bem aqui, Allen Carol Pittman, conhecida como Allen Warnes. Ela foi uma assassina em série, prostituta dos Estados Unidos, condenada a 7 assassinatos e afirmava sempre que agia em legítima defesa, para se proteger quando os clientes tentavam estrupá-la. Sempre mudava seus relatos dos acontecimentos. Nunca conseguia falar a mesma coisa. Sempre estava mudando, porque era sempre aquela mentira, aquilo que ela tentava, Foi presa em 91, recebeu 6 sentenças de morte, E Warnes foi executada no mês de outubro de 2002, na prisão estadual de Flórida, através de injeção letal.
Temos também aqui um outro caso de uma mulher esfaqueada, que esfaqueou o namorado depois de uma noite de sexo decepcionante. Então, veja bem, não deu certo, não aconteceu o previsto que ela queria. O que ela fez? Arrancou o testículo do ex-namorado e tentou engoli-lo. Vocês imaginam isso? Uma britânica que foi condenada a 2 anos e meio de prisão por arrancar esses testículos do ex-namorado com as mãos. O nome dela, Amanda Monte, uma mulher de 24 anos. Ela se enfureceu com o namorado Geoffrey, de 37 anos. Sentiu que ele a rejeitou no final de uma festa e acabou agredindo ele, né? Olhem só aqui. A dita cuja aqui com o testículo na mão. Ela tentou engolir, mas não conseguiu, não engoliu. E, só para complementar a história dela, gente, ela não engoliu e os médicos até recolheram, né, o testículo dele para ver se conseguia resgatar, mas não deu certo. Ficou sem um deles, infelizmente, né? Aqui eu coloquei para vocês verem, né? Coloquei aqui com o link aqui do YouTube, que o Dr. Álvaro Ancona de Faria, ele fala sobre borderline. Então, ele fala muita coisa mais específica também, que vocês podem estar ouvindo, que é muito interessante para entender melhor ainda, tá? Devido ao nosso tempo que é curto, né? Mas ele consegue explicar mais. Então, aí vai, desculpe, uma ajuda para vocês, tá? Vamos entrar agora em assassinos em massa. Vocês também vão receber esse tipo de clientela, né? Também chamado de massacre ou chacina, é o ato de assassinar simultaneamente ou em curto período de tempo um grande número de pessoas, cometido por indivíduos ou organizações. Os maiores assassinos em massa da história têm se confundido com o genocídio, baseados frequentemente em conceitos étnicos ou religiosos. O termo genocídio, então, acabou se generalizando, mesmo que o massacre não tenha se dirigido a grupos em particular, o que caracterizaria. Né? Então, ele se refere a matar grande número de pessoas ao mesmo tempo, sendo que exemplos incluiriam disparar uma arma de fogo contra uma multidão, incendiar um local, onde há grande concentração de pessoas. E a maior parte dos que cometem esse tipo de assassínio em massa se situa em 3 categorias, sendo aniquiladores de famílias, que nós já vimos muito na mídia, indivíduos com problemas mentais também, né, que fazem isso, e trabalhadores contrariados, que também acabam cometendo esse tipo de assassínio em massa. Bom, nós temos aqui, vejam bem, alguns exemplos. O tiroteio lá nos Estados Unidos, né, que aconteceu. E começou no sábado, às 2 horas da tarde, um ataque em El Paso. 20 mortos e 26 feridos. O suspeito já está preso, certo? No dia seguinte, às 2 horas no domingo, nos Estados Unidos mesmo, houve 9 mortos e 16 feridos em Dayton, sendo que o suspeito desse acabou sendo morto. Ah, vocês perceberam? Então, se vocês olharem no link, vocês vão ver bem o histórico, vão ver aquelas cenas e tudo mais, né? Vamos ver aqui algumas coisas. Olha, esse daqui é o Patrick, de 21 anos,
ele é o autor do massacre em El Paso, que aconteceu em 2019. Esse suspeito foi preso. Ele aqui entrando, né? Ele entra num supermercado ou num shopping, né? É num shopping, sim, que ele entra e faz isso. Já aqui, vamos dizer, opa, não é para abrir aqui não, né? Já aqui, tá? Nós temos aqui lá em Dayton, aqui apenas uma cena que não mostrou muito, né? Connor, de 24 anos, foi morto nesse tiroteio, né, com policiais. Aqui também você vai ver esse massacre, né, que foi feito por esse rapaz de 24 anos. Esse acabou realmente morrendo, né, se envolveu no tiroteio, quis lutar lá com os policiais, né? Eu coloquei aqui para vocês também esses assassinos em massa da história. São os 10 maiores assassinatos em massa durante a história. O período que vem vindo desde os tempos antigos, vocês vão ver, é bem interessante. O massacre lá da escola de Columbia, em 99, que também foi horrível. E aqui eu coloquei o Dr. Guido Paloma, que ele analisa o massacre da escola Suzano, lá de São Paulo. Né? Vocês também vão ver, é São Paulo ou Rio? Não me recordo agora, gente, né? Mas ou é São Paulo ou é Rio. Ixi, não lembro mesmo, né? Exatamente aonde aconteceu, mas acho que foi São Paulo, sim. E ele faz uma análise bem interessante para vocês estarem observando. Por que vocês também fazem parte desses tipos de problema? Porque vocês recebem aqueles que foram agredidos, ou recebem o agressor ferido também, né? Então, vocês vão ser os primeiros que vão receber quando chegam aos hospitais, clínicas, aonde for que as pessoas irão procurar o auxílio. E é onde vocês têm que estar atentos a tudo que vem acontecendo. Né? Entramos agora, então, em psicopatia e sociopatia. Tem diferença? Será? Bom, os dois termos são sinônimos para um tipo específico de transtorno de personalidade. No CID-10, então, o termo oficial para designar o psicopata ou o sociopata é personalidade dissocial ou antissocial, tanto um quanto o outro, tá? A psicopatia é um termo muito confuso historicamente, sendo que hoje se refere apenas a um dos 8 transtornos de personalidade existentes. O psiquiatra Daniel Martins de Barros, do Hospital das Clínicas de São Paulo, faz uma associação que o termo psicopata com um assassino frio ou um serial killer não passa de um mau uso do termo. Segundo, então, os especialistas, né, isso foi feito um estudo mundial mesmo, né, 3% da população realmente mundial é composta de psicopatas. Parece pouco, né? Então, mas esses 3% reincide a criminalidade de 3 vezes mais que bandidos comuns, sabiam? Então, quais seriam alguns desses distúrbios que afligem alguém? Alguém com problema, né? Claro. Antissocial, que é o psicopata sociopata, o que aparece mais? Ansioso, paranoide, histrônico, o esquizoide, o borderline, o obsessivo compulsivo. E aqui nós temos o psicopatômetro, que é
a escala de Hardy, que foi criada pelo psicólogo canadense Robert Hardy em 91. Esse psicólogo, ele criou essa escala aonde a gente aplica e consegue perceber realmente o psicopata. Tá? Isso é muito importante. Então, tudo isso que eu falei aqui foi estudado e foi colocado pelo psiquiatra Daniel, a Hilda e a Meriane, que é psicóloga, né? Todos eles da parte da psicanálise do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Então, vejam bem que são coisas muito bem estudadas por muitos profissionais, tá? E nós temos tudo isso aí que nos identifica esse psicopata, esse sociopata, onde ele causa todo o transtorno na sociedade, ok? Alguns indivíduos acabam se tornando psicopata. Ainda não tem uma definição assim definitiva, mas a análise de casos revelam padrões na vida e no comportamento de alguém que sofre deste distúrbio. Nós temos alguns padrões, tá? Na infância, as crianças que sofrem de trauma são tratadas friamente. Essas crianças tendem a ter um instinto de autopreservação elevado e têm dificuldade de desenvolver empatia pelo próximo. Autossugestivas. Nem toda criança infeliz vira assassina. Não é assim. Nós temos que pensar muito bem, porque tem que ser feita uma análise muito boa para tudo isso. O processo para formar psicopata nem sempre começa quando o indivíduo cria uma série de saídas ou justificativa para os seus atos, gerando desculpas para comportamentos mais violentos. Tá? E o isolamento da sociedade. Vejam bem, os futuros psicopatas não aprendem e às vezes não conseguem identificar as convenções e os comportamentos sociais. Eles apenas se importam somente com suas próprias necessidades. Então, eles não percebem que isso está que são convenções, né, que temos que fazer. Ele não identifica isso para ele só pensa nele, em si próprio, naquilo que é importante para ele. Tá? O egoísmo, nossa, ele é incapaz de ser empático, tá? Numa situação de sofrimento, porque ele se mantém frio e apático. Então, ele jamais vai ser uma pessoa empática. Ele sempre frio, sempre apático. A negação, então, mesmo não sentindo nada dos fatos, é significativo ao convencimento usado pelos psicopatas que são pressionados por outras pessoas. Ele não sente nada quando ele prejudica alguém. Essa negação que transforma ele nisso. Não consegue controlar impulsos, metem-se em confusão. Não é qualquer confusão não, hein? São atos ilegais antes da idade adulta. Crimes cometidos por psicopatas na adolescência são voltados pela sua impulsividade, explosão. De que forma? Por exemplo, roubar, manipulação e agressão, assassinato de animais. Normalmente não são premeditados, apenas são feitos. Ele vai e realmente realiza. O psicopata ele é extremamente impulsivo. Desde a infância, ele vem assim, tá? Não consegue controlar seus comportamentos.
não sabe como agir na sociedade, apesar de aprender alguma coisa. Ele aprende, mas ele não percebe, não associa isso que a sociedade, que é algo importante a todos, né? A tolerância dele é muito baixa. Se irrita e se estressa facilmente. Ainda mais quando são coisas que não acontecem do seu jeito. E as suas formas de atacar as pessoas podem ser física ou por manipulação. É um eterno manipulador. Usa totalmente a sua manipulação por meio de abusos emocionais e psíquicos. Possuem um baixo nível de excitação biológica, fazendo com que eles sintam tédio psicopático. Por exemplo, o que estimula uma pessoa normal não atinge de maneira alguma um psicopata. Tem sentimento de inquietação e, quando são associados aos impulsos descontrolados, resultam em quê? Em agressão e destruição. Normalmente, nas pessoas que ditas normais, como nós, assim, que somos neuróticos, porque os neuróticos são normais, hein, gente? Tá? Então, nós não é assim, à toa que, ou por qualquer coisa que temos, que agredimos ou que destruímos, né? Que temos esses atos, não é verdade? Então, eu preciso ter alguma coisa diferente dentro de mim. Né? São incapazes de sentir algo por alguém. Não existe sentimento. Fazem com que seus parceiros sexuais sejam escolhidos de maneira aleatória. Podem chegar a um relacionamento ou vários ao mesmo tempo. São pessoas charmosas, se vestem bem, tá? Usam de artimanhas e atraem facilmente os seus potenciais, ou seja, as suas presas, né? Aquele que ele quer envolver. São manipuladores, sim, contando mentiras, compartilhando segredos. O importante é conquistar a confiança de qualquer pessoa que chega perto dele ou aquele que ele queira. São verdadeiros manipuladores. Fazem jogo com as pessoas, colocando umas contra as outras. Se colocam em posição de vítima, ele transforma. Veja bem, nós temos muitos casos que a gente ouve falar. Por exemplo, entre marido e mulher, né? Ou o homem e a mulher, né? Seja, ele faz algo completamente adverso àquilo que está entre o casal combinado. O que ele faz? Ela vem e, claro, vai, começa a achar ruim, começa a falar sobre aquilo que ele fez, e ele consegue inverter de tal forma a situação que a pessoa que é a vítima se transforma em culpada, em agressora. E ele que se transforma a vítima, de tão manipulador que ele é. Então, a coisa fica contra, se coloca na posição de vítima mesmo. Ele muda os papéis, né? Ele precisa se sentir no poder. Isso é muito importante para ele. É autossuficiente, possui uma autoestima extremamente elevada. E não acredita que enganar as pessoas seja um problema para ele, de forma nenhuma. Ele tem uma facilidade imensa para isso. Mentirosas mentem de maneira excessiva, doentia. São mentiras tão patológicas, mas tão patológicas,
que ele não para de mentir e muitas vezes essas mentiras fazem parte dele, ele acredita naquilo que ele conta. Apenas essa característica não fará uma pessoa um psicopata, hein, gente? Eu conheço pessoas que acreditam na sua própria mentira, mas os outros sintomas não têm nada a ver com o psicopata. Agora, tem gente que tem esse tipo de problema também. Então, quando você vê alguém assim, não, vamos lá falar, esse daqui é psicopata. Tem que ter todos esses sintomas e numa frequência, o quê? Que vem desde criança, né? Ou adolescência, que inicia, até a fase adulta, né? Tá bom? Mesmo com inteligência acima da média, o psicopata não consegue aprender com seus erros. Ele vai e faz de novo, tá? A sua vida sexual é considerada desviante, né? Inclusive incestuosa, sem padrão nenhum de comportamento. Na perversão, o desejo aparece como vontade de gozo, tá? E o ato é praticado como vitorioso, isento de culpa. Aquele que tem o prazer de matar, quando ele mata por prazer, ele sente o gozo. É isso. Então, ele se sente vitorioso. Por isso que não se sente culpado, tá? E o perverso sabe o que quer, mas o neurótico reprime esse desejo, porque ele não vai fazer. Assim diz o quê? Ferreira. Mas nem todo psicopata é um criminoso ou um serial killer. O que nós vamos ver aqui então agora? Porque não são todos não, gente. Nós temos outros tipos de psicopata, tá? Esses que nós vimos são aqueles que nos trazem os estrupos que tem por aí, as agressões, né? Ou seja, o serial killer, o assassino em série, né? São os que matam. Mas e aqueles que não matam? Como que seria? Então, há algumas características como eles têm uma coragem ao enfrentar riscos, são carismáticos, são as mesmas que qualquer pessoa em papel de liderança precisa. Qualquer líder precisa disso, né? De ter coragem, de enfrentar risco, de ser carismático. Então, qual é a tênue que separa o psicopata de sucesso? Como um político? De um que perde o controle e mata pessoas? Um estudo, então, buscou traçar essa diferença. Todos eles são criminosos se você procurar eles em um presídio, né? Ou em um manicômio, que seja, tá? Mas que está aí por aí fazendo alguma coisa boa ou alguma coisa interessante, ele não é o psicopata criminoso, certo? Então, nós temos aí 3% da população é psicopata, sendo que a maioria é homem, né? Como eu falei, não parece que é uma grande quantidade de pessoas no total, mas algum nível de psicopatia, né? De algum nível de psicopatia, já que não é necessário apresentar todos os sintomas do transtorno para ser considerado um psicopata. Todos não, mas uma grande maioria sim, né? Agora, pode ser que a gente encontre um psicopata, na verdade, de sucesso e aquele psicopata que é criminoso, né? E aí nós temos esse 3% que, através de estudo de cientistas e estudiosos, que encontraram em seus trabalhos. Bom, o que parece atrapalhar o trabalho sobre esse assunto é que esses pesquisadores, né, eu já falei aí, acabei falando, né, fica fácil de encontrá-los que é na prisão. E o desafio mesmo, né, é o quê? É encontrar psicopatas que levam a vida normal, sem entrar em conflito com a lei. Vejam bem, porque um dos sintomas do psicopata é estar em conflito com a lei. Para ele, isso é uma glória, né? Tá?
Então, como seria então um psicopata de sucesso, na verdade? Então, recentemente, nós tivemos, né, estudiosos que trouxe traços de psicopatas que se encontra em atividade com muita frequência na política, em negócios, em segurança pública, combate de incêndio, operações especiais militares e esportes de risco. A maioria deles não exibe os sintomas clássicos. Quais seriam os clássicos? São os criminosos, são aqueles sintomas de criminosos, certo? Não deixam de apresentar o transtorno, eles continuam apresentando os transtornos. Mas por que ele é de sucesso, não é verdade? Por que ele seria de sucesso? Gente, o sintoma que ele tem, só um psicopata realmente de sucesso que se arrisca, que vai em frente, que tem essa coragem, né? De ser um político de sucesso, de negócio, de segurança pública, que vai a um combate de incêndio, que enfrenta tudo aquilo, em operações especiais militares, esporte de risco, olha quanto esporte de risco nós temos por aí. Quem vai fazer normalmente? Quem vai atrás disso? É normal isso? Você não vê a maioria das pessoas fazendo todas essas coisas, né? Alguns é que são de sucesso e não são todos mesmo. É pela audácia, pelo carisma, pela coragem e resiliência que permita que essas pessoas de terem um resultado melhor do que a média. Gente, já pensou se a gente não tivesse esse tipo de personalidade entre médicos? Que vai e arrisca, não, ele vai viver, eu vou. Tem muitos médicos que não têm essa coragem, não vai, não faz. Por quê? Porque ele não tem esse carisma todo, ele não tem essa audácia toda. Não é fácil isso, não. Então, pesquisadores encontram esse tipo de psicopata que tem a predisposição genética, para ser assim, aquela pessoa de mão cheia. E ao invés de obedecer à sua natureza, que seria, no caso, aquele clássico criminoso, ele se comporta de acordo com as normas de padrões da sociedade, que pode ter uma facilidade incrível e irresistível de manipular as pessoas e ter pouca vontade de se socializar. Mas nada que machuque, pelo menos não fisicamente, outras pessoas, ok? Aqui nós já fomos, isso. Aqui eu citei, né, algo que o Guido Paloma nos coloca, né, a forma que ele vê a definição de psicopatia. Depois vocês podem estar vendo no link dele mesmo, né? E a Organização Mundial da Saúde, ela fala sobre os abusos e maus tratos, né? Que são de todas as formas, o abuso físico, emocional, social, a negligência, o tratamento negligente, o comercial e outras explorações, né? Que tem a comercialização, que resulta em dano, né? Potencial para a saúde da criança ou do adolescente na sua sobrevivência. Desenvolvimento e dignidade no contexto da relação e responsabilidade, confiança e poder. Isso é muito importante para nós. A gente tem aqui, então, nessa parte dos maus tratos todo, né? A mulher aqui, ó, né? Que foi a maçaneta, né? Da porta, né? Se justifica. Uma criança ali sendo agredida através de um abuso, uma adolescente, o idoso também. Então, tem todos os links para vocês estarem olhando quantas coisas vocês têm por aí. Nós temos também o psicopata pedófilo, gente. É aquele que sem escrúpulo, que atua em qualquer lugar, né? Até em público, pois ele sempre acha que ele é esperto. E que seu flagrante nunca irá acontecer, mas aconteceu uma ocorrência nas praias do Rio de Janeiro. Vejam bem
audácia desse psicopata com uma criança pequena, praticamente um bebê aqui, né? Olha só, e esse cara que foi pego, né, em flagrante, foi pego através dessa violência aqui, né, que foi colocada. Freud também, né, ele constata que a doença, ela que transforma a pessoa num serial killer, tá? É a estrutura da personalidade que se inicia a partir da infância, né? Que é o que nós falamos, tá? Seria isso daí. Então, nós temos aqui uma pergunta clássica do psicopata ou sociopata. Você está arrependido do que fez? Claro que estou, porque estou preso há 3 meses. Vejam bem, ele não se arrepende do fato ocorrido, mas sim porque ele está preso. Egoísmo a toda prova mesmo, né? Temos aqui alguns vídeos que vocês podem estar vendo, né? E a terceira agora é análise e solução que eu peço a vocês como atividade, certo? Então vejam aqui 2 amigas que são testemunhas de um assassinato em uma loja perto da casa delas. Nós temos a Marina, de 27 anos, que é cabeleireira, e a outra amiga é a Nádia, de 30 anos, né? Que trabalha numa biblioteca e vive com o gato. A Marina não é casada e a Nádia é aqui que mostra, ela vive com o gato. E aí tem o policial, que foi ao local do crime, e temos o Valentim, de 35 anos, que frequenta a clínica de Marina, e também costuma ir à biblioteca onde Nádia trabalha. Ele não é casado. Né? Então, o que aconteceu aqui? Marina reagiu de maneira muito emocional à morte de Valentim. Chorou e ficou apoiada no ombro do policial que foi até o local após a ligação. Nádia, apesar da situação, estava de bom humor, porque estava apaixonada. Nem olhou para o corpo assassinado. E, não obstante, algo a fez sentir um pouco mal. Ela não tinha dúvida do jovem por quem estava apaixonada. Vamos fazer então essa análise, né? Quem foi quem que matou aí? O que aconteceu? Como que é? O que vocês imaginam aí nesse caso? Então, após essa análise e conclusão, né? Geralmente após 2 semanas, eu quero a entrega desse conteúdo. E ainda tem gente devendo, hein? Até do primeiro. Tem gente que entregou do segundo e não entregou do primeiro ainda, tá? Então, vamos lá, gente, ficar atento a isso. Eu preciso fazer a correção, porque até o final nós temos que concluir esse módulo com todas os conteúdos, né, feito para que eu possa analisar. Esse é só disso daqui que eu quero, tá? No próximo, eu vou continuar sobre os transtornos, aí o pedido vai ser sobre os transtornos, ok? Temos aqui as referências, vocês podem estar pesquisando, ou se quiserem estar olhando aqui em alguma. E até o próximo conteúdo, ok? Até mais, então.